Olá, meu nome é Arthur, eu sou pastor da Congregação Batista em Tabuleiro e nós estamos aqui para mais um devocional diário, no qual nós estamos vendo, refletindo sobre orações que foram feitas em momentos de dificuldade. Eu queria pedir desculpa por ontem não ter tido vídeo, porque ontem a gente não teve internet, ficamos sem internet aqui na nossa casa até de tarde, então ficou ruim de fazer o vídeo e conseguir postá-lo, mas hoje novamente nós estamos aqui para refletir mais um pouco sobre a palavra de Deus. E o texto de hoje se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 12. Nós vamos ler só alguns versículos, mas basicamente nós vamos falar da oração de Samuel, do profeta Samuel, do profeta, juiz, sacerdote. Samuel foi um grande homem de Deus. E aqui nesse momento do texto bíblico, Samuel ele está conversando com o povo, após o povo ter pedido para eles que Deus mandasse um rei para governar sobre o povo. E essa decisão do povo foi uma decisão que aborreceu muito a Samuel, porque Samuel se viu rejeitado, apesar dele já ser um homem velho, um homem de idade, mas também porque o povo, nesse sentido, e o próprio Deus fala com Samuel, o povo havia abandonado, havia ignorado Deus como seu rei. O povo, quando pede um rei, o povo havia rejeitado o próprio Deus como seu rei. E isso gerou muita tristeza no coração de Deus e no coração de Samuel. E por isso Deus fala com Samuel, pede para que ele explique isso para o povo, de que aquilo que o povo havia pedido foi algo muito ruim diante de Deus, foi um pecado, foi um mal que o povo fez. E isso está no capítulo 12, e aí no capítulo 12, no versículo 18, fala que Samuel então invocou o Senhor, e o Senhor mandou trovões e chuvas naquele dia, e todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. Samuel havia dito para o povo que aquilo que ele falasse seria confirmado se Deus mostrasse para o povo, e aí Deus mostra através de trovões e chuvas. E aí depois o povo então com medo fala com Samuel, ore por estes seus servos ao Senhor seu Deus, para que não venhamos a morrer, porque todos os nossos pecados acrescentamos ainda o mal de pedir para nós um rei. Então o povo pede que Samuel ore por eles, porque o povo percebe que havia pecado ao pedir um rei a Deus. E aí, meus irmãos, o que eu quero focar aqui hoje é que Samuel ele ora por essas pessoas, apesar dessas pessoas terem pecado, apesar dessas pessoas terem feito tantas coisas erradas, apesar deles terem agido de maneira tola, de maneira insensata. Samuel, no versículo 23, ele diz assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Aí o 24, ele diz: pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Ou seja, Samuel diz, olha, eu vou orar por vocês, porque se eu não orar por vocês, eu estou pecando. E em momentos, meus irmãos, a gente está vivendo um momento muito delicado, a doença chegou à nossa cidade, e talvez isso gere um pouco de sentimentos complicados nas pessoas, cria uma tensão entre as pessoas às vezes ficam com raiva, e isso gera um ambiente um pouco difícil, Às vezes há até mesmo falta de respeito, aí há aqueles que não respeitam, aqueles que respeitam, há quem segue as orientações, há quem não segue, e aí as pessoas ficam disputando umas com as outras, quem está certo, quem está errado, e isso cria um clima de briga. Mas aqueles que temem o Senhor, o papel deles não é entrar no meio dessa briga, não é falar que fulano está errado, ciclano está errado, ok, a gente precisa ter bom senso e orientar as pessoas, como mesmo Samuel falou, olha, eu vou mostrar para vocês que vocês estão errados, mas longe de mim não orar, porque a nossa primeira, antes de falar com eles que eles estavam errados, Samuel ele orou por aquelas pessoas, ele pediu misericórdia a Deus pela vida delas. Então, se você se encontra nessa situação, onde você vê pessoas que talvez estão fazendo coisas que você acha insensatas, coisas erradas, pecados, coisas que as pessoas não deveriam fazer, elas deveriam talvez pensar um pouco mais nas outras, deveriam pensar mais em si mesmas, deveriam ter um pouco mais de sabedoria, O que
acredito que muitas de nós, a gente se encontra uma vez ou outra nessa situação. E nesse momento você está, a palavra de Deus aconselha, ore por essas pessoas, porque se você não está orando por elas, você está pecando. Ah, mas fulano está fazendo isso, fazendo aquilo, fulano poderia estar fazendo outra coisa. Ok, se ele está errado diante de Deus. Mas o seu papel é orar por essa pessoa, é se colocar a Deus diante dela, pedir que Deus tenha misericórdia delas, que Deus ilumine os olhos dela. Porque antes de você, ele é o mais habilitado, na verdade ele é o único capaz de realmente transformar alguém, de tocar lá no coração, no ponto mais duro, no ponto mais teimoso da pessoa, Deus consegue transformar essa pessoa. Então que ore, coloque diante de Deus, peça a Deus perdão, né? Fala com Deus, Deus perdoa, porque essa pessoa não sabe o que está fazendo. Coloque a vida dela, da família dela, peça a Deus que dê sabedoria, peça a Deus que dê a ela amor, né? Peça que Deus transforme a vida dessas pessoas, né? Peça misericórdia pela vida dela, que as ações, apesar de insensatas, não venham trazer mal diante, né, dessa pessoa. E é claro, aí depois você está habilitado a orientá-la, né, a falar com ela, mas de maneira também sensata, de maneira bondosa, de maneira amável, né, não também de maneira grosseira, né, que gere mais tensão. Né. Mas como Samuel, a gente precisa ser sábio, a gente precisa ser espiritual nessas horas. E realmente orar pelas pessoas, porque se nós não oramos, se nós não colocamos elas diante de Deus, nós estamos pecando, nós estamos falhando. Então, você agora nesse momento de tensão, momento de dor, coloque-se diante de Deus. Ore pelas pessoas à sua volta que talvez não estão colaborando nesse momento. E peça a Deus para ter misericórdia delas. E você, peça por você também, porque às vezes nós também estamos errando. E Deus venha nos mostrar, né, aquilo que é melhor de fazer nesse momento. Momento onde os ânimos estão um pouco, né, elevados, os ânimos estão tensos, né? Venhamos nos colocar diante, antes de mais nada, nos colocar diante do nosso Deus. Deus abençoe sua vida e que Ele possa, né, te ajudar a ser como Samuel e, antes de mais nada, se colocar diante de Deus para não estarmos pecando contra o nosso Deus.